Saudações fraternas a todos. Externo a minha mais elevada gratidão ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu Deus. Estendo também essa gratidão aos amados inscritos. Meu muito obrigado. Existe uma doutrina bíblica na qual todo o cristianismo está apoiado, inclusive a fé. Vamos o que diz a Bíblia? 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 13. O versículo 13 assim está escrito: E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Versículo 19, para complementar, diz assim: E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Falando em ressurreição, destaco aqui dois mestres versados neste assunto. Ambos já partiram para a eternidade, mas deixaram grandes legados. Eu estou falando de Orlando Boyer e Laurence Onso. Mas antes de entrar no assunto da ressurreição, quero dizer e deixar claro que não cabe a mim, nem posso e nem devo apontar quem faz parte de tal ressurreição ou não. Cabe a mim explicar o que está escrito na palavra de Deus sobre o assunto. Portanto, conforme está aqui, existem três tipos de ressurreição. Três tipos de ressurreição. Número 1, a nacional, a nação. Número 2, a espiritual. Número 3, a física ou a material. Nós vamos falar sobre a ressurreição física nesta noite, que é a ressurreição material, a ressurreição do corpo. A ressurreição dos mortos é dividida em duas, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é chamada de ressurreição da vida. A segunda ressurreição é chamada de ressurreição da morte, a ressurreição do juízo. Em Daniel 12, verso 2, está escrito assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo ou tristeza eterna. Em João 5 e 29 está escrito aqui que a primeira ressurreição é para a vida, a segunda ressurreição é para o juízo. E aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 5 e verso 6, no verso 5 diz assim: Mas os outros mortos não reviveram. Quem são os outros mortos? Os mortos da segunda ressurreição. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E o versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Alguém pode falar, e os 8 episódios de ressurreição que aconteceram em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, somando 8 episódios. Esses episódios não é caracterizado como ressurreição. É chamado de restauro de vida. Ou seja, a pessoa reviveu os 8 episódios. Mas qual é a diferença de ressurreição para restauro de vida? Bom, quem é ressurreto, uma vez ressuscitado, não morre nunca mais. E estes 8 casos aí da Bíblia, todos os que reviveram voltaram a morrer novamente. Então, por isso que não é caracterizado como ressurreição. Todos os mortos estão naquilo que nós chamamos de estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é o estado que é compreendido entre a morte do corpo e a ressurreição do mesmo. Esse período de tempo é chamado de estado intermediário. Pois bem,
Ninguém nunca deixa de existir com a morte do corpo. A morte do corpo não é sinal de expurgo, de fim da vida, de final da vida. Ninguém, repito, deixa de existir com a morte do corpo. Quer um exemplo? Quando Deus se manifestou a Moisés, lá no Monte Horebe, ele disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há mais de 400 anos atrás. E Deus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Isso significa dizer que Abraão, Isaac e Jacó viviam, embora o corpo já estava na sepultura, mas eles estavam vivendo. E quem é que vai determinar para que ala da primeira ou da segunda ressurreição, da vida ou do juízo? Quem é que vai determinar isso? É Deus? Não. Deus não determina. Deus só cumpre a sentença. Quem vai determinar isso é o próprio indivíduo. Porque a Bíblia diz que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. É simples assim. Então o próprio indivíduo, ele é quem vai determinar de qual lado, de qual ala vai ficar. Da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição? Da ressurreição da vida ou da ressurreição da morte? E a Bíblia diz: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Deixar claro também que nós não cremos em reencarnação. Reencarnação não tem apoio na Bíblia, não tem. Reencarnação é uma falsa doutrina, uma falsa crença. Nós cremos em ressurreição. E qual é a diferença de ressurreição para reencarnação? Na ressurreição, o indivíduo volta a viver no próprio corpo. Na ressurreição bíblica. Na falsa doutrina da reencarnação, o indivíduo pode voltar a viver no próprio corpo ou fora dele. Mas é falso. Não existe reencarnação. Aqui está a primeira ressurreição. Vamos falar sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Tempo. A primeira ressurreição é dividida em 3 fases, 3 ordens. A primeira fase, ou a primeira ordem, já aconteceu. Já aconteceu. A segunda fase, ou a segunda ordem, vai acontecer ainda. A terceira fase e a terceira ordem ainda vai acontecer também. Só a primeira fase da primeira ressurreição, nós estamos falando aqui da primeira ressurreição. A primeira fase da primeira ressurreição já aconteceu. Eu explico melhor. Em Levítico 23, lá fala sobre uma colheita, a festa das primícias, e a festa das primícias é bíblica. O que era que acontecia nas festas das primícias? O segador ia lá, tirava os molhos dos frutos, os primeiros molhos, por isso chama de primícia, os primeiros molhos, e levava para o sacerdote, o primeiro. Então eram as primícias. Tirava o primeiro molho e levava para o sacerdote. Então, aí depois vinha a colheita geral, que era a ceifa geral. E depois da geral ainda tinha uma terceira ordem, né? Chamada de restolho ou respigas, né? A terceira ordem. E por que a primeira ordem já aconteceu? Porque a ressurreição ela está ligada justamente a essa colheita de Levítico 23, a primeira ressurreição. Levítico 23 faz alusão à primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, quem fez parte aqui da primeira ordem da primeira ressurreição? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem.
Agora, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou só um grupo de pessoas, de falecidos, ressuscitou junto com ele. Para quê? Para a profecia se cumprir cabalmente com toda precisão. Porque para caracterizar um molho, tinha que ter Jesus e mais outros para caracterizar o molho e ser as primícias. Por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Vamos ler na Bíblia? 1 Coríntios 15 e 20. Assim está escrito: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 23 diz assim: mas cada um por sua ordem, cada um por sua ordem. O verso 23 de Coríntios 15: cada um por sua ordem, mas cada um por sua ordem. O versículo 23: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cada um por sua ordem. E no versículo 20 aqui que nós lemos, diz aqui que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isto significa dizer que Jesus foi tirado do meio dos outros mortos. Ordem aqui é fileira, é ala, uma ala, viu? Um grupo, está falando de ordem. E o próprio Jesus, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ceifa geral dá-se-á no rapto da igreja, no arrebatamento da igreja. Paulo escrevendo para os cristãos de Tessalônica, no capítulo 4 da primeira carta, ele disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles têm a prerrogativa, os falecidos em Cristo têm a prerrogativa de ressuscitarem primeiro. Depois nós, os vivos, os que estiverem vivos na época do rapto da igreja, vão ser transformados em corpos gloriosos. Mas como é que é essa ressurreição? A ressurreição dos mortos, o corpo volta a viver novamente, volta a surgir novamente, só que é num corpo glorificado, é o mesmo corpo, mas já em estado, sabe, uma metamorfose, passou por um estado de transformação, então passou por esse estado de transformação, agora glorificado, e outra coisa, revestido de imortalidade, não morrerá nunca mais. Aí tem a outra ordem, que é a última ordem, a terceira fileira da primeira ressurreição. Todas essas três fileiras estão dentro da primeira ressurreição. Embora em tempos diferentes, porém dentro da primeira ressurreição. Era como se fosse fases diferentes, mas está tudo dentro da primeira ressurreição. Aqui na terceira ordem é a colheita do restolho. O restolho é uma espécie de respigas. No final da ceifa, sempre fica ali alguns frutos que tiveram o seu retardo, né? E ali eles ficaram para trás e não foram colhidos aqui na ceifa geral. Mas essa colheita aqui do restolho ou das respigas, eles tinham uma finalidade única. Qual? A finalidade era ser distribuído aos pobres, que entre esses pobres estavam as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Pois bem, quem são esses aqui? A terceira aqui são aqueles chamados de os mártires da grande tribulação. Aqueles que não subiram no rapto da igreja, ficaram, mas eles não renunciaram à sua fé
durante o reinado do anticristo na grande tribulação. Eles são chamados de os mártires do cristianismo e eles serão salvos. E no final da grande tribulação vão ser ressuscitados para entrar para a ressurreição da vida. Isso está escrito aqui em Apocalipse 7, verso 9. E olha que esse restolho aqui não é uma meia dúzia de cristãos que renunciaram à fé, não. Olha só o que diz aqui. Mateus 7, verso 9, diz: e depois destas coisas, João disse, e depois destas coisas olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então aqui é o restolho. E a terceira ordem, ou a terceira fase, vai dar-se-á no final da grande tribulação. A segunda fase, ou a segunda ordem, dá no início da grande tribulação, e a terceira ordem no final da grande tribulação. E a grande tribulação é um período de tempo que vai durar 7 anos, ou uma semana, ou um dia. Ou seja, um dia, mas não é um dia de 24 horas. É o dia da vingança do nosso Deus. O período da grande tribulação, que é assunto para outro vídeo. Não dá para falar sobre a grande tribulação aqui. Então, por isso que é dito aqui dia. Por que dia? Porque Jesus diz no último dia. Jesus usou essa expressão várias vezes. Só no capítulo 6 de João, Jesus usou essa expressão aí, último dia, referindo-se a essas duas fases da ressurreição. Último dia. No capítulo 6, ele fala no versículo 39, no versículo 40, no 44 e no 54. Todas essas referências que eu falei, na última referência, Jesus diz assim: ressuscitarei no último dia, referindo-se a essas duas fases aqui, né, da primeira ressurreição. Então aqui está fechada a primeira ressurreição, e a Bíblia diz que bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Agora vamos falar sobre a segunda ressurreição. A segunda ressurreição dar-se-á no dia do juízo final. E ela não é subdividida em fase como a primeira ressurreição. Ela é numa única vez, num único dia. No dia do juízo final. Então eles vão ser ressuscitados, que é a ressurreição do juízo, para receberem a sentença e serem condenados. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Porque na última ressurreição não tem mais chance de salvação. Alguém pode falar: não, mas eu não acredito nisso que você está falando e nem em ressurreição. Bom, se você não acredita, aí é outra história. E não vai fazer nenhuma diferença eu e você acreditar diferente do que está escrito na Bíblia. Os sábios da Grécia também não acreditavam em ressurreição. Tanto é que Paulo, escrevendo para os crentes lá de Corinto, no capítulo 15, ele deixou bem claro lá. Os saduceus também, nos dias de Jesus, também não acreditavam em ressurreição. Mas nem por isso houve mudança no curso da história. Ensinar também é um mandamento. Meu muito obrigado. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua rua, sua cidade. Deus abençoe.